Muito bem. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Quem encontrou capítulo 3 de Filipenses, diga sim. Verso 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, Deus também vos esclarecerá. Todavia, andemos de modo com o que já alcançamos. Senhor, sejas misericordioso para tratar conosco e falar aos nossos corações através da tua palavra. Por amor do teu grande nome oramos. Se você é daquele crente que gosta de acompanhar o andamento da reflexão, permaneça com a sua Bíblia aberta enquanto trataremos nesse texto por alguns minutos a palavra do Senhor. Esta é uma carta pessoal de Paulo, notável pela frequência da escrita na primeira pessoa do singular ao começar praticamente cada perícope ou cada parte do texto da carta, cada parágrafo. Ela foi escrita a um grupo de amigos ou igreja amiga que estava em Filipos. O escritor não se apresenta como o apóstolo Paulo, mas se apresenta como servo, tanto quanto os demais irmãos que compunham aquela igreja. Isso nós vemos logo no capítulo 1, versículo 1 da carta. Ele se apresenta juntamente com o irmão Timóteo, servos. Paulo certamente estava numa prisão, possivelmente em Roma, estava aprisionado, assistido pelo jovem pastor Timóteo, e Timóteo não só o assistia, mas também ajudava a cuidar de outro servo do Senhor, chamado Epafrodito, que estava doente naqueles dias, conforme o capítulo 2, versos 25 a 30. Paulo, embora prisioneiro, ele encontrava alento e graça diante de Deus para animar os irmãos de Filipos a prosseguirem na fé. Paulo não somente encontrava ânimo para ajudar os irmãos, como também ele escrevia com um coração cheio de amor por uma igreja que havia nascido em meio a tribulações, perseguições, conforme o capítulo 16 de Atos,
uma igreja que havia nascido debaixo de suor e lágrimas, de açoites e prisões. Não obstante, nascera acompanhada de milagres, como foi o caso da conversão de Lídia, da conversão do carcereiro e toda a sua casa, capítulo 16 de Atos, que também foram cheios do Espírito Santo. Adicionado a isto, na prisão em Filipos, Paulo e Silas cantaram e o Senhor os livrou da prisão. Ele nutria um amor especial por aquela igreja, a ponto de declarar que estava escrevendo com amor, com carinho, com devoção. No capítulo 1, Paulo vai inserir vários conselhos àquela igreja e exaltar a supremacia de Cristo. No capítulo 2, ele foca exatamente que quando se aprende com Jesus, se consegue desenvolver o amor fraternal ou cumprir a lei da mutualidade ensinada por Jesus e pelos apóstolos, de nos ajudarmos uns aos outros. No capítulo 3, Paulo agora vai tecer uma autobiografia do seu passado, do seu presente, vislumbrando um futuro que terminaria, como de fato terminou, com Cristo. Nessa trajetória da carta, ele dá importância que ele coloca a importância que ele dava no presente com a vida diante de Deus. Ele vai colocar a sua esperança a partir do momento em que ele teve o privilégio de conhecer a Cristo e ser por ele alcançado. E ele chega ao ponto de dizer que abriu mão de tudo quando ele conheceu a sublimidade de ter Cristo em sua vida. Meus queridos, ele vai falar da ressurreição dos justos. Ele deve ter tido naqueles dias uma expectativa espiritual em Cristo Jesus e transmite isto para a nossa vida cotidiana. Nos versículos 12 a 16, ele começa a traçar um caminho sobremodo excelente, que deve ser observado por todos os membros e congregados da igreja militante. Então, ele começa o versículo 12 com uma autobiografia, lembrando-se do seu passado. Logo no versículo 13, ele vai falar do seu presente, e ele vai encerrando no versículo 14, vislumbrando um alvo a ser alcançado. E nós vamos tentar aplicar isto à nossa vida espiritual, à nossa vida diária com Deus.
Primeira coisa que nós temos, diga após mim, um crente normal. Repita, um crente normal. Paulo se apresenta como um crente normal. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, aos santos que estão em Filipos. Quem é crente aqui, levante assim a sua mão. Como crente, nós somos servos. Servos do maior e mais sublime Senhor. Servos de Jesus Cristo. Nós deixamos de ser servos do pecado, escravos do pecado, e agora somos servos do Senhor que nos libertou do pecado. Então nós estamos na categoria mais excelente de um seguidor de Jesus. Servos. Servos. Nenhum de nós, diante do reino e do trono da graça, jamais será Senhor. E o nosso Senhor não é nosso servo. Nós somos servos. E Ele continuará e o será para sempre, Senhor nosso e Redentor nosso. Muito bem. No versículo 12, esse crente normal, ele se apresenta como maduro na fé, porém, não plenamente perfeito. Olhe para o versículo. Não que eu tenha já alcançado ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Não que eu tenha alcançado, não que eu tenha recebido. Muito bem. Não obstante ser apóstolo, nunca estava Paulo satisfeito com o nível de espiritualidade. Somos santos, santificados, separados para Deus, mas precisamos avançar para alcançar a perfeição em Cristo, a sua totalidade, a sua plenitude. Como diz na carta aos Efésios, capítulo 11, versos 12 e 13. Até chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. Precisamos prosseguir para isto. Quando é que sei que a maturidade espiritual está sendo vivida por mim? Quando é que tu sabes que a maturidade espiritual está sendo vivida na tua vida diária? Quando é que nós temos esse termômetro? É exatamente quando nós entendemos que não somos perfeitos. Quando nós temos a sensibilidade que, embora amadurecidos na fé, não somos perfeitos, nós então lutamos, perseguimos a ideia de termos maturidade maior e chegarmos à perfeição em Cristo. Queridos, eu estou ministrando como faço no púlpito das congregações, de cada congregação que trabalho. Não desvie a sua atenção, olhe para cá. Vejam só, esse perfeito que está no texto
vem de uma palavrinha no original, teleios. Significa um termo tirado dos Jogos Atléticos, Olímpicos, especialmente da Grécia, que era aplicado àquele que perseguia, correr, com resistência, com maior resistência, com segurança, com persistência, com equilíbrio, a ponto de ser coroado na linha de chegada. Todo atleta, todo corredor precisa ter persistência, precisa ter segurança, precisa adquirir resistência, precisa ter equilíbrio e continuar na sua trajetória até cruzar a linha de chegada. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Muito bem. Acontece que na igreja de Filipos havia um grupo de judaizantes, presunçosos, que se vangloriavam de sua perfeição por conta da pseudo-guarda da lei. Havia também um grupo de gnósticos que se julgavam iluminados e por isso se achava perfeito. Paulo refuta tudo isto como quem diz: nem eu ainda alcancei. Não julgo ter alcançado. A presunção espiritual é e sempre será uma cilada para muita gente, seja liderados, líderes, imediatos, em qualquer que seja o posto que esteja, a presunção sempre será um veneno, será uma cilada para os incautos, para os insensatos, como diz a palavra. Quando se consegue conhecer a necessidade de avançar e se põe isto como meta, já é um bom sinal. Paulo diz: mas prossigo. Está acompanhando o texto? Mas prossigo. Não julgo ter alcançado, mas prossigo. Ele entende que ainda não havia chegado, apesar de ser o apóstolo Paulo, ainda não havia chegado a uma perfeição plena, completa. Ele está dizendo: não estou parado, não estagnei, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos açoites, mesmo diante das prisões, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das múltiplas tarefas, pois ele pregava o evangelho, onde podia chegar, ele levava a palavra de Deus. Ele estava dizendo: prossigo andando para frente, prossigo vigilante, prossigo no foco, prossigo abandonando as intempéries do caminho, vendo o agir de Deus e caminhando, e prosseguindo, e prosseguindo, e prosseguindo. Paulo, ele prosseguia por uma questão de amor, diga, amor. Ele prosseguia por uma questão de amor. Deus nos amou de tal maneira que nos deu Jesus. Jesus Cristo nos amou de tal maneira que a si mesmo se entregou por nós. Paulo havia sido um perseguidor da igreja. Jesus o amou tanto que teve com ele um encontro na estrada de Damasco.
ele diz: prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Jesus. Se Jesus me amou ao ponto de se preocupar comigo e me encontrar na estrada de Damasco, mudar o rumo da minha vida, se Jesus me aceitou, ele vai dizer em outra carta como insolente que eu era. Eu tenho que amar esse Cristo e conquistar o coração dele com amor. Eu preciso trabalhar e viver amando a Deus ao ponto de conquistar o seu coração. Devolver a ele o amor recebido, sendo grato, sendo servo até o fim. Glória a Deus. Ele diz: eu não voltarei atrás. Eu prossigo. Em gratidão ao que ele fez, eu prossigo. Diga assim: em gratidão ao que Deus fez por mim, eu prossigo amando Jesus. Diga: eu prossigo servindo a Jesus. Diga: eu prossigo dedicando a minha vida a Jesus. Diga: eu prossigo dedicando os meus talentos a Jesus. Glória a Deus. No versículo de número 13, ele desmente uma situação que estava surgindo em torno do seu nome. Ah, queridos, quem lidera, quem milita, quem zela pela igreja, quem de dia e de noite gasta tempo com Deus pela eleita do Senhor, encontra em todas as camadas de militantes da fé oposições, contrariedades, insubordinações e tantas coisas que vão surgindo. Alguém estava dizendo que o apóstolo se achava perfeito, mas estava preso. Se achava perfeito, mas estava sofrendo. Que Deus é esse que abençoa alguém, e esse alguém que desfruta das bênçãos, passa por tribulações, passa por desconfortos. No caso dele, prisões, açoites. Ele, para animar aqueles irmãos, ele diz: eu estou preso, mas o evangelho de Jesus está livre. Eu estou preso e sofrendo, mas os da guarda pretoriana vos saúdam em Cristo Jesus. Paulo está tentando ajudar aqueles irmãos e dizendo: eu estou preso, mas a minha prisão está sendo para a glória de Deus, para a edificação do reino, para que outros conheçam a Cristo. A coisa estava sendo tão espetacular que, em meio ao sofrimento de Paulo, evangelizando a guarda pretoriana, por onde eles iam se espalhando, onde estava o domínio romano daqueles dias, os soldados cristãos iam levando a palavra de Deus e anunciando o evangelho, fazendo muito mais do que Paulo sozinho
livre. Paulo desmente aqueles inimigos e diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não alcancei a perfeição. Dr. Shedd dá-nos informação que possivelmente havia um grupo de perfeccionistas na igreja de Filipos. O que esse grupo fazia? Questionava as decisões. Tentava encontrar falhas nas ordenanças e ensino dos apóstolos. Aquele grupo de perfeccionistas coava um mosquito e engolia um camelo. Era o tipo de crente que tudo se opõe. Era o tipo de liderança que a tudo se opõe para fazer com que alguma confusão seja armada. Será que tem esse povo ainda hoje, irmãos? Tem. Paulo diz: irmãos, eu não alcancei, mas eu prossigo para alcançar. Aquele grupo se achava no direito de estar julgando os outros segundo os homens e não segundo Deus. Achavam e questionavam os erros dos outros quando eles também se encontravam na mesma situação. Veja o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 2, e versículo de número 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condena. Quem sabe você é um servo de Deus, uma serva de Deus aqui hoje, que já recebeu alguém na tua própria casa falando mal de outro, alfinetando a outrem, querendo aplicar justiça a A, B ou C, mentindo, inflamando, incitando a ti como cristão e a igreja como seguidora de Jesus a fazer da mesma forma, a ser oposição. Vejam, Paulo diz: não sou absolutamente perfeito, mas eu luto. Quem sabe eu converso nesta noite com você, essa palavra breve, e você seja alguém que esteja se julgando assim. Eu também não sou perfeito. Eu também, vez por outra, sou um trapo. Sou alguém que não é digno. Mas prossiga. Prossiga. Não recue. Prossiga. De joelho diante de Deus. Pedindo graça e misericórdia a Deus. Prossiga. Prossiga. Prossiga em nome do Senhor. Esse perfeito que aparece no texto vem de uma palavrinha adicionada à primeira que usamos, teleloio. E essa palavra vai indicar desenvolvido segundo um padrão. Paulo está dizendo que eu prossigo lutando pela perfeição segundo o padrão que Deus deu.
não é segundo o meu achismo, não é segundo o que eu quero, não é segundo o que eu penso, mas segundo Deus. Segundo Deus me propôs. Paulo está dizendo que esse padrão que Deus lhe propôs, esse padrão não muda. Quem pode dizer amém? Amém. Eu e você mudamos, mas o padrão de Deus não muda. Nossos pensamentos mudam, nosso comportamento muda, mas o padrão de Deus não muda. Ou nós mudamos para sermos segundo Deus, ou não agradamos a Deus, porque Ele não muda seu padrão. Nós é quem temos de mudar. Esse padrão vem de um Deus que é imutável. Isto aponta para o alvo que é Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, a ideia divina é nos fazer parecidos com Jesus. É nos fazer parecidos com Jesus, seguindo a Jesus. Logo em seguida, Paulo começa a se lembrar do seu passado. Ele sabe que o seu passado não serve. Diga assim: meu passado não serve para muita coisa. Não fosse Jesus, eu também não serviria. Paulo entende que o seu passado era ruim. Nem no reino de Deus cabia o seu passado. Olhe isto. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me do meu passado. Prossigo. Você quer ver como era o passado de Paulo? Eu vou ler, não desmarque aí de onde você está. 1 Timóteo 1, versos 12 e 13. Olha o que Paulo vai dizer ao jovem pastor Timóteo, quando já estava lidando com uma igreja. Ele vai dizer o seguinte: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz da ignorância e incredulidade. Ele diz: o meu passado, se Deus fosse colocar na balança, eu não serviria para fazer o que estou fazendo. Eu não serviria para servir. Mas as misericórdias do Senhor, a causa de não sermos consumidos, me fez servo, ministro do Senhor. Querido, se não fosse a misericórdia de Deus por cada um de nós, nós ainda viveríamos nas nossas misérias e pecados. Mas o Senhor estendeu a sua misericórdia e nos alcançou. Graças a Deus por isto. Paulo vai falar sobre o seu presente. Meu presente e futuro está comigo para colocá-los a serviço do reino de Deus. Ah, o teu passado não foi bom, mas o teu presente está nas tuas? Diga, está nas minhas mãos, diga. O meu presente e o meu futuro está nas minhas mãos para serem dedicados a Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Paulo está dizendo, eu prosseguirei correndo a carreira que me foi proposta, correndo para o alvo, correndo para o prêmio da soberana vocação. Não sei se aqui tem algum corredor que se dedica a correr, mas você sabe que quem corre não começa correndo, começa andando. Quem corre anda com mais firmeza e intensidade. Quem corre, anda e corre até poder correr melhor. Quem corre sofre cansaços, exaustão. Quem corre precisa repor as energias. Quais? Vigiando, orando, estudando, se dedicando a Deus, servindo ao reino, sendo útil a Deus e a sua causa. Quem corre, corre mantendo o foco. Não olha por cima dos ombros para ver se alguém está lhe acompanhando. Quem corre não pode olhar para trás, vai tropeçar. Quem corre não pode olhar para baixo, vai cair. Não pode olhar para cima, não vai ver. Quem corre, corre olhando para frente. Corre fixo. Ei, Jesus te chamou para uma corrida. Corra, corra, até alcançar o prêmio. Aleluia. Aleluia. Quem corre não corre se embaraçando com as coisas desta vida. Quem corre não corre olhando para as picuinhas. Quem corre a carreira proposta não vive criando embaraços, problemas, nem na igreja num todo, nem na área ou congregação onde se congrega, muito menos onde trabalha e serve ao Senhor. Quem corre tem foco, e o foco de quem corre espiritualmente não pode ser outro senão Jesus. Diga um servo esforçado. Não, me ajude, diga um servo esforçado. Olha, Paulo primeiro, ele se apresenta como servo, ele desmente os inimigos, não só verbalizando, mas com caráter, com conduta. E o tempo vai dizendo quem tem e quem não tem. Sim ou não? Quem tem e quem não? Agora diga um servo esforçado e disciplinado naquilo que fazia. Olhe para o versículo de número 14. Já caminho para encerrar. Prossigo para o alvo. Repita isso. Prossigo para o alvo. Muito bem. Esse prossigo vem de scopus. Ou alvo. O que significa isso na linguagem lá e então, para o hoje? Era aplicada a fita diante da meta no final da pista, na qual o atleta fixa o seu olhar. Sabe aquela fita passada na pista, onde os atletas vão se aproximando, e às vezes um que está lá correndo, se desgastando mais,
vai se aproximando da linha de chegada e se embaraça com o cansaço, com a fatiga do corpo, com a exaustão. Se embaraçou demais. E outro que vem atrás, como se diz na linguagem, no choto, devagar, vai acelerando na linha de chegada e vai se aproximando, pensa que não, corta a fita de chegada. Paulo usa isto e diz, eu tenho determinação. Diga, eu tenho determinação. Paulo vai dizer o seguinte, minha determinação tem foco, minha determinação tem firmeza, minha determinação é com caráter. Paulo está dizendo, estou determinado a servir a Cristo e chegar junto dele no céu. Paulo está dizendo, Deus não nos chamou para sermos ingratos. Eu queria que você nunca esquecesse disto. Nem que você lembre só desta partícula da mensagem. Deus não te chamou para ser ingrato. Seja você um crente normal que só se congrega, que só canta, que só contribui, dizima, oferta, mas que não tem cargo. Seja um crente que ocupa um cargo na casa do Senhor. Seja um líder imediato. Você que está me assistindo ou ouvindo, seja um pastor. Deus não te chamou para ser ingrato. Deus não te chamou para ser pérfido. Deus não te chamou para ser um servo de torpe ganância. Deus não te chamou para ser insolente. Deus não te chamou para ser insubordinado. Deus não te chamou para ser desobediente. Deus não te chamou para ser amante da discórdia. Deus não te chamou para ser amante das intrigas. Deus não te chamou para suscitar mal entre os teus irmãos. Deus não te chamou para armar arapucas para alguém. Deus não te chamou para inflamar o ego de outrem. Deus não te chamou para ser agente de Satanás. Deus não te chamou para causar desordens, indecência. Deus não te chamou para sujar o bem comum. Deus te chamou para edificar e edificar o corpo de Cristo chamado igreja. Escute. Esta simples reflexão, desde que o pastor Coutinho me avisou, diante de Deus eu sofri por isto que estou lhe dizendo. Deus te chamou para ser servo. Se não fores servo, tu nunca servirás para alguma coisa, porque Deus conta com servo. Deus não conta com o teu tempo de crença. Deus não conta com qualquer posto que tu ocupas. Não.
Nada do que fazemos impressiona Deus. Nada. Nós é que nos impressionamos com o que Deus faz. Nada do que fazemos impressiona Deus. Deus não se envaidece com ninguém. Deus está no seu trono. Ele é Senhor. Ele nunca será teu servo. Nossa caminhada precisa ser ascendente. Eu vou repetir isto. Nossa caminhada precisa ser ascendente. Na caminhada espiritual, nós começamos na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Na qual nós fomos crucificados para o mundo. E o mundo é para estar crucificado para nós. Preste atenção. Paulo ensinando aos Gálatas e também a estes filipenses, ele deixa claro para nós que nós temos dois polos em nós. A cruz e o trono. Olha isso aqui bem. Nós temos dois polos em nós. A cruz e o trono. Se Cristo está no trono da tua vida, o teu ego, os teus interesses estão crucificados. Mas se o teu eu, se a tua presunção assumir o trono, Cristo continua na cruz, sendo vituperado, sendo envergonhado. Cuide disso. Cuide disso. Esteja com Cristo sempre assentado no trono, governando, dirigindo, ensinando, controlando, guiando. Deixe Cristo no trono da tua vida. Tem gente que às vezes quer resolver as coisas que Deus resolve. Tem muita gente querendo se intrometer naquilo que pertence a Deus. Nossa caminhada começa na cruz. Nossa vida espiritual começa na cruz. E terminará na glória. Diga bem forte. Terminará na glória em nome de Jesus. Veja só, nessa trajetória, partindo daqui, como a irmã que o pastor Coutinho acabou de frisar a sua passagem para o Senhor, terminada a caminhada aqui, partiremos para o paraíso. Mas isso não é tudo. Aguardaremos a bem-aventurança dos santos, que é o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo mortal para ser semelhante ao corpo da sua glória. Nesse momento que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. O mortal de imortalidade. Partiremos para as bodas do Cordeiro. Aleluia! Mas isso não é tudo. Passadas as bodas do Cordeiro, nós estaremos diante de um Cristo que tem olhos como chama de fogo, que perscruta até o mais profundo da nossa alma, que vasculha
as gavetas mais enferrujadas da nossa alma, para efeito de galardão, para receber o galardão pelas obras que fizemos por meio do corpo. Somente daí é que seremos participantes de um reino eterno, nunca terá fim. Para chegar lá, cuide do presente. Aleluia. Cuide do presente, para ter um futuro promissor com Deus. Nossa trajetória é seguir a Jesus e estar nele, amém? Quem segue a Jesus não se embaraça com as coisas desta vida. Quem segue a Jesus pensa nas coisas lá de cima, não nas coisas cá de baixo. Quem segue a Jesus não vive causando impasses, embaraços, contendas, intrigas, dissensões, facções, coisas semelhantes que são obras da carne. Quem segue a Jesus não se envolve com ativismo desnecessário. Nós não fomos chamados para sermos ativistas. Nós somos chamados para ser servos. Inclusive orar pelas autoridades. Amém? Quem segue a Jesus serve com fidelidade, não só a Deus, mas também aos seus líderes, a quem exerce, inclusive, liderança espiritual sobre você. Quem segue a Jesus não se desespera com as coisas passageiras desta vida. Quem segue a Jesus se ocupa em como agradar ao Senhor. Para concluirmos esta breve reflexão, começamos em um Deus e terminaremos a trajetória diante dele. Quem deseja terminar diante do Senhor, diga amém. Amém. Você não disse amém com medo não, né? Não? Paulo tinha um foco: chegar diante do Senhor, sem medo, sem receio, sem palidez, sem tremor, chegando diante daquele que irá dizer: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Paulo está dizendo que um dia nós estaremos diante de um júri, e ele pega a mesma palavra do júri dos Jogos Olímpicos, das corridas olímpicas, que vem de Bema, júri, diante dele, lugar onde juízes olímpicos entregavam os prêmios. Preste atenção nisto. Cada atleta era julgado por um júri. Os disciplinados e vencedores que obedeciam às regras eram premiados. Ele vem dizer: corramos de tal maneira que alcancemos. Corramos de tal maneira que alcancemos. O quê? A fita de chegada. Para quê, pastor? Chegar em primeiro lugar? Não deve ser essa a nossa preocupação. Mas chegar. Estar lá. Na Olimpíada de Barcelona, um atleta denominado Ben Johnson cruzou a fita de chegada.
Ele chegou a ser aplaudido. Fez uma boa corrida. Recebeu a medalha de ouro. Foram fazer os testes depois porque acharam a desenvoltura dele tamanha. E o encontraram em falha. Ele desobedeceu às regras. Ele violou as regras. E ele teve que devolver a medalha de ouro. Olha aqui nos meus olhos. Corra, mas corra correto, de tal maneira que ao chegar, o teu Senhor te receba e diga: bem está, servo bom e fiel. Curve a sua cabeça. Pai Santo, te pedimos que a tua palavra seja aplicada a cada vida e em cada coração. Nos ajuda, Senhor, como servos teus, a caminhar e a correr, mas correr corretamente, de tal maneira que agrademos os teus santos olhos, de tal maneira que sejamos úteis ao teu reino, aqui na eternidade, para a tua glória, para o teu louvor, no nome de Jesus. Deus te abençoe.